Fala pessoal, na aula de hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante e você tem que ter conhecimento sobre isso, que é o quê? É o direito adquirido, tá? Direito adquirido, eu vou estar te explicando o que que é isso e como que se aplica isso no direito previdenciário, tá ok? Eu separei aqui duas telas para estar te explicando um pouquinho melhor como que funciona isso. Vamos lá? Ó, direito adquirido. Direito adquirido, o que é o direito adquirido? Primeiramente, cumpre ressaltar que o direito adquirido é uma garantia prevista constitucionalmente. De fato, em seu artigo 5º, inciso 38, a Constituição Federal prevê: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Assim, verifica-se que se trata de um instituto para a manutenção da segurança jurídica no ordenamento brasileiro. Significa dizer que, após preencher as condições necessárias determinadas, pessoas passam a ter um direito incorporado ao seu patrimônio jurídico. Pessoal, aqui, voltando para mim. Resumindo, o direito adquirido é o quê? É quando você já tem direito a algo e não exerce ainda aquele direito. Você já preencheu todos os requisitos e ainda não utilizou ainda daquele direito, tá? Vou dar um exemplo sobre isso. Isso se aplica em todas as áreas do direito, tá? Não é só no direito previdenciário, se aplica no direito tributário. Vamos dizer que tu tem direito a uma isenção, tá? De um imposto. O imposto de, de caneta. Vamos botar aqui, ó. Compra essa caneta aqui em 1990, tá? Tu comprou ela em 1990. Em 1995, você entra uma lei em vigor e fala que aquela caneta ali, agora você tem que pagar um imposto. Só que esse imposto você só paga na venda, tá? Então, quando você adquiriu essa caneta em 1990, tu era isento. Quando você vendesse, você não teria que pagar o imposto. E aí, em 95 entra essa lei, e em 2000 tu quer vender essa caneta. E aí o fisco vai e quer te cobrar um imposto sobre essa caneta. Aí você tem que informar, ó, não, essa caneta aqui, ela é isenta de imposto, porque na época que eu comprei, eu tinha direito adquirido a isenção desse imposto de venda, tá? Isso é um exemplo bem simples para você entender como é que isso funciona, tá? Agora eu vou falar um pouquinho como que se aplica o direito adquirido no direito previdenciário, tá? Vou te explicar agora como é que funciona isso. Aqui a gente está falando que o direito adquirido é um direito que é consagrado na Constituição Federal, tá? Aqui no artigo 5º, quando a gente fala artigo 5º, é as cláusulas pétreas, né? As cláusulas que não podem ser mudadas por emenda constitucional, tá? Tanto que agora na reforma da Previdência, a emenda 103 de 2019, não pode ter mudança, o direito adquirido tem que ser garantido. Agora eu vou mostrar como que isso funciona dentro do direito previdenciário. Eu vou compartilhar agora uma outra tela com vocês para falar sobre essa questão do direito previdenciário. Ó, vamos lá. Ó, aqui tem bastante coisa escrita, vamos lá. Mas o que isso quer dizer em direito previdenciário? Em outras palavras, o direito adquirido é extremamente importante para o direito previdenciário. Isso porque, com as mudanças de legislação, os requisitos que se exigem para a concessão de benefícios, muitas pessoas podem se ver prejudicadas de uma hora para outra. Alguém que já havia completado o tempo de contribuição
para uma determinada aposentadoria, por exemplo, pode se ver sem perspectiva após a vigência de uma reforma legislativa. No entanto, a aplicação do direito adquirido serve exatamente para preservar o direito daqueles que já possuem as condições de se aposentar antes da reforma da Previdência, da reforma que for vir, né, legislativa. Nesse sentido, cabe destacar que o STF, o Supremo Tribunal Federal, já se posicionou no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário. No caso, deve ser aplicado o princípio do tempo regit ato. Pessoal, vou explicar isso para vocês, tá? Como é que funciona dentro do direito adquirido essa questão, tá? Vamos lá. O direito adquirido dentro do direito previdenciário, eu vou te dar um exemplo que é para você não esquecer nunca mais, tá? Vamos dizer o seguinte, que você já preenche os requisitos para aposentar, tá? Vamos dizer, você tem lá a idade e o tempo necessário para se aposentar. Só que você decide não se aposentar naquele momento. Simplesmente porque você quer continuar trabalhando ou tem uma expectativa, escuta só a palavra que eu estou dizendo, expectativa de teu benefício aumentar com mais um ano de contribuição, mais 2 anos de contribuição. Tem uma expectativa de que aquele benefício aumente. Beleza. Você já completou os requisitos em 2018. Você já pode se aposentar em 2018. Aí o que acontece? Vem uma reforma da Previdência em 2019, a emenda 103 de 2019 e muda tudo. E fala que você tem que ter idade mínima para se aposentar, fala que você tem que ter um tempo de contribuição mais elevado, né? Aumentou o tempo de contribuição, botou idade mínima. E aí você vê aquela situação ali e você, em 2020, decide se aposentar. Ah, não vou conseguir aumentar minha aposentadoria, é melhor me aposentar logo. O que quer dizer o direito adquirido? O INSS ele não pode te pegar em 2020 e falar assim para você, ó, Arnon, como você está pedindo aposentadoria agora, eu vou ter que aplicar as regras atuais da emenda constitucional 103 de 2019. E aí você não vai poder se aposentar agora, você vai ter que trabalhar mais um ano. Isso não existe. Por quê? Porque você já tem direito adquirido. Você já preencheu todos os requisitos, tá? Você já preencheu os requisitos, já preencheu a idade, o que seja, tá? Ou então tu já preencheu lá o tempo mínimo, que era 35 anos, sem idade mínima. Então você pode utilizar essa aposentadoria em 2020, independente da regra que está atualmente. O que o STF falou aqui é que não tem direito adquirido ao fundo de previdência social, porque o que se tem é uma expectativa de direito. Ó, tu vai se aposentar em 2035. Mas aí o que acontece? Chega em 2035, muda a regra. E aí você tem uma expectativa agora de se aposentar em 2040. Só que a gente está em 2025. É diferente de já ter chegado em 2035 e você já completou os requisitos. Você já tem tudo para se aposentar, só que você prefere aguardar um pouco. É diferente, tá? Beleza, doutor. Vamos lá. O que o STF entende aqui, ó? Quando ele fala assim, ó, o STF já se posicionou no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário. No caso, deve ser aplicado o princípio tempo rest ato. O que é isso? O que é isso? Tempo rest ato. A lei que se deve aplicar é a lei da época do ato jurídico, tá? Então, assim, ali está em latim, mas tempo rest ato quer dizer que
o tempo vai reger aquele ato. Por exemplo, em 2015 você tinha direito a se aposentar, não interessa que em 2019 veio outra lei e mudou a regra toda do jogo, tá? Você já tinha completado os requisitos em 2015. No meu exemplo aqui que eu dei, 2018. Então, é basicamente isso. Isso você tem que ter conhecimento. Por quê? Porque quando você pegar um quinis para analisar, tem uns sistemas hoje que você já joga lá e ele já te dá a resposta. Só que você tem que saber informar o sistema as informações corretas, tá? Então você tem que saber qual é o ano de início. Por exemplo, o auxílio acidente. Hoje ele não é acumulado com a aposentadoria por idade ou por tempo, com qualquer aposentadoria. Mas se o teu auxílio acidente foi em 1980, antes da entrada em vigor dessa lei que determinou que o auxílio acidente não cumulava com a aposentadoria, você pode ter direito a acumular, porque não tinha entrado em vigor ainda essa lei que falou isso. Você já tinha um auxílio acidente, entrou em vigor a lei posterior à tua concessão do auxílio acidente e, por consequência, você vai poder acumular os dois benefícios. Isso aqui é um exemplo, tá? Bem objetivo para você. Valeu? Esse eu queria passar para vocês hoje sobre direito adquirido. Valeu, um abraço e até a próxima.